vamos iniciar a nossa troca aqui de conteúdo, tá? Então, dentro da nossa aula de hoje, o que a gente vai trazer para vocês, né? Essa gestão estratégica para clínicas. O nosso foco principal é transformar o negócio de vocês, né, num negócio organizado, autogerenciável e lucrativo, tá? É isso que a gente quer priorizar. E aí, uma frase que eu trago aqui para vocês, relacionando um pouco a gestão de clínicas e a saúde também, né? Quanto maior tempo for dedicado ao design do negócio, maior será a sua saúde organizacional, né? Então, é importante vocês pensarem no design do negócio, no desenho do negócio, né? Como que vocês vão estruturar a empresa de vocês, tá? E não somente ficar pensando em relação a faturamento, ou em relação a custos, ou em relação à parte técnica, né? Então, pensar um pouco desse desenho do negócio mesmo. Como que vai ser a formatação do meu negócio, né? Eu vou ter gerente, eu não vou ter gerente, eu vou ter comercial, eu não vou ter comercial, quantos comerciais, quais são, né, esses comerciais, a gente vai ter pré-venda, eu vou ter uma secretária, duas, eu vou ter alguém para o financeiro, eu vou terceirizar alguma função, eu vou contratar alguém de fora. Então, esse desenho do negócio é muito importante para que vocês tenham longevidade, né? Eu tenho clientes que estão há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, né? E a gente observa que essa análise do desenho ele é muito importante, né? Então, qual que será a entrega? Quando eu penso nessas palavras, né? A gente está batendo muito nessa tecla do organizado, do autogerenciável e do lucrativo. Quais são as palavras que me vêm à mente, né? Quando eu penso numa clínica organizada, o primeiro ponto que eu avalio é uma clínica que tem um faturamento recorrente. Se você tem um negócio organizado, você tem recorrência de resultados. Se você tem um negócio desorganizado, você não tem recorrência. Você tem meses que você fatura muito e meses que você fatura pouco, por falta de organização, principalmente em relação às estratégias de marketing, né? Então, o negócio organizado ele é recorrente, ele é um negócio que vai ter uma manutenção simples, né? Uma manutenção pequena de equipe, né? Ou seja, você não vai ter troca o tempo todo, porque as pessoas se sentem confortáveis, você não tem muitas ocorrências, então as pessoas permanecem com você no negócio, né? Nós temos aqui nas minhas clínicas parceiros que estão conosco há quase 15 anos, né? Então, quando o negócio é organizado, as pessoas permanecem mais, né? Você tem uma retenção de pacientes, de clientes, as pessoas permanecem com você como paciente, né? Você não precisa ficar toda hora correndo atrás de novos clientes. Você vai ter uma prospecção de clientes novos de forma estruturada e também de forma simples, né? Então, quando eu penso num negócio organizado, eu penso num negócio recorrente, eu penso que a equipe permanece, eu penso que a gente vai ter uma retenção legal de pacientes e eu penso que a gente vai ter uma prospecção simples, uma coisa que funciona de forma independente, né? De forma autônoma, né? Quando eu penso num negócio autogerenciável, eu penso num negócio que é independente, que ele não depende do dono para funcionar, né? É óbvio que você, como dono, muitos aqui são profissionais técnicos que também estão, muitas vezes, aplicando, atendendo, fazendo procedimentos, fazendo consultas, né? É óbvio que você vai ter que estar nesses momentos, né? Se você quiser. Agora, o negócio em si ele precisa funcionar e você não pode ter um negócio que dependa do seu faturamento apenas, né? Você precisa ter um negócio que dependa do faturamento de outros profissionais, né? Replicável, ou seja, eu consigo pegar um negócio e replicar ele numa outra região, numa outra cidade, né? Então, um negócio autogerenciável ele tem essa característica. Liberdade, você tem liberdade de ficar doente, né? Como eu falei no começo, você tem liberdade de tirar férias, você tem liberdade de se dedicar aos estudos, né? Você é um negócio que se desenvolve. Por quê? Porque você vai trazendo as pessoas, você vai evoluindo, você vai desenvolvendo, você vai investindo no negócio, e é um negócio que gera oportunidades, né? Se eu tenho uma clínica que eu sou o dono, eu tenho a secretária e não tem mais ninguém, como é que eu vou gerar oportunidades para as pessoas crescerem dentro do negócio, né? Então, quando eu tenho um negócio que eu tenho uma gerente, que eu tenho um comercial, que a gente traz outros profissionais técnicos, naturalmente eu vou gerando oportunidades e eu vou impactando de forma positiva também o mercado de trabalho, né? E uma empresa lucrativa, uma empresa que dá lucro, que você vê o dinheiro lá no final do mês, te traz satisfação, você pode reinvestir no negócio e tem perenidade, né? Então, eu quero trazer para vocês os elementos, né, os processos, os princípios
que me levaram a ter hoje negócios que são organizados, que são autogerenciáveis e que são lucrativos também, né? Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui ao longo da nossa entrega. Queria que vocês respondessem aí 3 perguntinhas, tá? Se vocês puderem colocar no chat para gente. Qual segmento que vocês atuam, né? Qual tipo de clínica, se é uma clínica médica, se é uma clínica odontológica, se é uma clínica de estética, de emagrecimento, enfim, né? Qual segmento que vocês atuam, né? Qual o número de funcionários, né, que vocês têm aí dentro do negócio de vocês? E qual que é o seu maior desafio hoje, tá? Qual o seu maior desafio hoje na sua clínica? Se vocês puderem responder no chat, por favor, tá? Isso vai nos ajudar aqui bastante na entrega do conteúdo, né? Porque eu consigo compreender, né, melhor quem são vocês, tá? Então, se vocês puderem responder aí pra gente, ó. Ó, o Ricardo Suzin, odontologia, 7 colaboradores, e o desafio dele é a gestão de equipe. Olha que interessante. A Maíra, urologia e cirurgia robótica. 5 funcionários. Telu, olha que bacana. Que legal, hein? Cirurgia robótica. A Juliana, estética, 5, gestão de processos. O que mais que vocês têm aí de desafios? Me contem, pessoal. O que mais que vocês têm aí? Ó, a Evelyn, a saúde ocupacional, 5 funcionários, captação de clientes. Que bacana. Ó, você vê que a gente tem uma base aqui de participantes, né? Da nossa reunião bem diversa, né? De diversos segmentos, né? É muito legal essa diversidade, né? Eu já estou há 8 anos fazendo consultoria, né? E a gente já atendeu empresas muito pequenas do zero, né? Clínicas do zero que estão começando, que né, a gente fez o plano de negócios e é muito legal a gente começar do zero. A gente tem algumas clínicas inaugurando agora de clientes, né? E nós atendemos também clínicas grandes, clínicas que faturam acima de 1 milhão por mês, que tem vários funcionários, né? Então é muito legal a gente passar por todas essas áreas e poder entender que é muito parecido, né? A gestão é muito parecida. O que a gente precisa ter a visão é justamente dessa questão do detalhe, né? Dessa questão do detalhe, da gente personalizar muito esse desenho para cada negócio, né? Show de bola, pessoal. Quem quiser responder aí também, falando um pouquinho dos desafios, tá? Manda no chat pra gente. Segmento, responsabilidade e o maior desafio, né? Ó, o pessoal lá do iPhone. Show de bola lá. O que mais que nós temos aqui, ó? A Jennifer, clínica multidisciplinar de reabilitação, 7 prestadores. Captar novos profissionais, melhorar a lucratividade, perdemos um convênio. O convênio, eu atendo algumas clínicas multidisciplinares, e a questão do convênio é bem importante, né? De estar buscando novos convênios e também de manter os atuais, né? Legal. Show de bola, pessoal. Vão mandando aí, tá? Os desafios, as dúvidas que eu vou auxiliar vocês nesses pontos aí da nossa entrega de hoje, né? Então vamos lá, quem sou eu, né? Quem sou eu? Olha que foto bonita, hein? Eu sou empreendedor há 17 anos, tá? Tenho negócios em outras áreas também, além da área da saúde, né? Minha primeira empresa é um centro automotivo. Sou dono de clínicas há 15 anos, consultor e palestrante há 8. A minha visão é muito clara, assim, né? Eu penso muito que você precisa ter teoria e prática, né? Eu tenho algumas formações é, em publicidade e propaganda, em gestão de negócios, fui especialista do Marcelo Germano, também do EAG, fiz Falcone, enfim, né? As melhores escolas aí de gestão e marketing do Brasil, mas eu acredito muito na prática também, né? Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu passo diariamente ao longo de 15 anos com muitos funcionários. Provavelmente os desafios que vocês têm hoje, eu já passei a maioria deles, ou estou passando, né? E então eu acredito muito nisso, na teoria e na prática, né? E eu gosto de trabalhar com uma coisa que é muito incomum hoje no mercado do digital, que é a personalização, né? Eu percebo que a maioria hoje
dos treinamentos, dos cursos, das mentorias, das consultorias, elas são assim, eu fiz de um jeito na minha empresa e eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na sua, né? Eu sou muito contrário a isso, eu acho que a gente precisa compreender e personalizar um trabalho para vocês, né? De acordo com o perfil do dono da clínica, né? Se é um profissional da saúde, da equipe, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Com o atendimento, com a personalização, de fazer algo específico para vocês, né? Que é o contrário do que todo mundo faz hoje, que é tentar vender o máximo possível no mesmo formato, né? A gente usa muita tecnologia aqui também, né? A gente usa muitas ferramentas, inteligência artificial, software, sistemas, é uma coisa que a gente traz para ajudar vocês na produtividade, né? A gente tem uma consultoria americana que a gente contratou, que a gente investiu mais de 100 mil reais nesse ano, que traz essas novidades dos Estados Unidos para a gente, né? Então, a gente traz muito essa questão também da tecnologia de aumentar a produtividade, porque hoje o maior custo das empresas é o custo com equipe, né? E se você tem mais produtividade e ferramentas, naturalmente você consegue ter mais lucratividade, né? Eu acredito muito no gestor profissional, né? Eu desenvolvi ao longo desses anos muitos profissionais da saúde que não sabiam absolutamente nada de gestão, de marketing, de vendas e que muitas vezes em meses eles já estavam prontos para gerir o seu negócio, né? Então, eu não acredito num gestor amador. Você vai ter a sua clínica e você vai conseguir permanecer muito tempo no mercado, crescendo, sem você aprender as habilidades básicas. Só que você precisa aprender de forma simples e prática, né? Não dá para você fazer uma graduação de 4 anos para aprender administração. Tem que ser algo prático, né? Então, vocês vão ver que a gente traz muito isso dentro das nossas entregas, né? E na minha visão, o grande diferencial do negócio são as equipes, né? Não é o dono, são as equipes. Então, formar uma equipe campeã deve ser o objetivo de todo dono de clínica, né? Então, a gente trabalha todos os dias, né, com esse objetivo de ter uma secretária melhor, uma recepcionista melhor, de desenvolver o nosso time de vendas, de trazer ferramentas de marketing, de capacitar mais a equipe, né? Então, eu acredito muito nessa questão de você ter uma equipe alinhada, né? E aqui as nossas 3 metas para hoje, né? Compreender como organizar uma clínica, definir os princípios para que a clínica não dependa mais de você, né? Quando eu digo não depender de você, é da operação, tá? É óbvio que para quem atende, para quem está no dia a dia, você vai ter uma certa dependência sua, mas a gente precisa minimizar o máximo possível disso, né? E estruturar os pilares de um negócio lucrativo. Bom, então isso a gente vai entregar hoje aí para vocês, né? Alguns desafios que vocês estão enfrentando aí, né? Crescer faturamento, organizar funções, transformar, né, o faturamento em lucro. Eu tenho um cliente aqui de Curitiba, que é uma das maiores clínicas odontológicas, e o desafio que ele trouxe para a gente foi esse, né? Ele tinha um faturamento alto, mas não via a cor do dinheiro, né? E a gente implementou alguns processos para que ele pudesse ter mais fluxo e para que ele pudesse também entender para onde estava essa grana, né? E foi muito legal, ele teve resultados bem expressivos esse ano, recorde de faturamento. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente realmente vê a cor do dinheiro, vê o resultado dentro do negócio. Então vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para a gente aqui no chat, tá? Eu vou respondendo. No final eu vou abrir também para a gente bater papo, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida mais específica, momento de mentoria ali, né? Então a gente vai ter isso também no final, beleza? Então, como organizar a minha clínica, a primeira etapa, tá? Quando a gente vai iniciar um trabalho de consultoria, né? A primeira pergunta que eu faço é: qual é o teu objetivo, né? Qual o objetivo da organização, né? Então a gente precisa entender e ter essa clareza, porque muitas vezes o empreendedor, ele muda muito de opinião, de ideia, né? Um dia ele quer crescer, outro dia ele quer vender, outro dia ele quer contratar, né? Então, o foco é muito importante num trabalho como esse que a gente está fazendo aqui hoje, né? De entender a estratégia do negócio, né? Então, qual que é o seu foco hoje? É aumentar faturamento? É aumentar a satisfação do paciente? É, trazer clientes novos, né? Então, essa definição é muito importante, tá? Do ponto de vista de organização. Por quê? Nós vamos priorizar esses elementos dentro do processo, né? E o segundo ponto são os recursos. O que a gente tem de recurso hoje, né? Uma coisa que eu percebo é que
muitas vezes o empreendedor, ele está muito de olho fora e deixa de olhar dentro, né? A gente tem cases de sucesso aqui de mentorados, né? A Letícia é um case que eu sempre cito, que ela veio conosco para iniciar um trabalho e ela queria aumentar faturamento, mas ela estava de olho no marketing digital, no Instagram. O que a gente fez? A gente trabalhou a base dela, né? E a gente conseguiu aumentar o faturamento dela em 2, 3 vezes só trabalhando base. Tá? Então, quais são os recursos que nós temos hoje dentro do teu negócio? Você tem uma base grande de pacientes, de pacientes? O que você tem de equipe, né? A gente precisa conhecer a equipe, entender quem a gente pode aproveitar dentro da equipe e também, óbvio, né? Quais são as lacunas que a gente tem em termos de equipe para que a gente possa eventualmente contratar, né? Mas muitas vezes a gente tem visto nos trabalhos de consultoria que com o que o empresário já tem, o empreendedor já tem no negócio, a gente consegue pegar as atividades, distribuir de forma correta entre as pessoas, organizar uma agenda, a gente consegue direcionar o que o gestor precisa realmente fazer, qual que é a atividade dele, né? E aí a gente fala um pouco do marketing, a gente fala um pouco de lançamento de novos serviços, né? Então, aproveitar os recursos que vocês têm dentro do negócio é essencial, tá? E aí, quais são as habilidades, né? Então, o que vocês têm de habilidade dentro do negócio em relação à equipe, né? Vocês têm pessoas que fazem a parte técnica, a parte financeira, o marketing, nós vamos precisar trazer alguém, né? Então, esse primeiro passo da organização é entender o que vocês têm de prioridade e começar a fazer essa estruturação em função dessa prioridade estratégica, né? E aí nós temos alguns recursos, né? Nós temos alguns elementos que são muito importantes. Algumas pessoas que estão conosco aqui disseram que já tem uma equipe maior, né? Já tem uma equipe mais estruturada. É super importante que vocês tenham uma boa estruturação de organograma, né? E também para quem tem um negócio pequeno, né? Toda empresa, querendo ou não, ela tem alguns setores, né? Então, por exemplo, o RH. Toda empresa tem um RH, porque tem que contratar. Você pode não ter o profissional de RH, mas alguém faz o RH, né? Alguém faz o financeiro, teoricamente, eu deveria fazer. Alguém faz o marketing, alguém faz vendas, alguém faz a parte técnica. Então, todas as empresas têm esses elementos dentro do negócio, né? A questão é, quem está fazendo isso na sua empresa hoje tem essa capacidade, tem essa capacitação, tem esse entendimento ou não, né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí nós precisamos entender dentro do organograma, se você tem uma empresa menor, quem vai ficar responsável pelo quê? Muitas vezes, isso atendendo empresas grandes até, né? Você tem lá o financeiro faz 10 atividades e faz uma atividade de vendas e faz uma atividade do marketing, né? Aí o cara do marketing faz uma atividade do financeiro. Então você percebe que é uma falta de organização das tarefas, né? Não seria muito mais fácil o financeiro fazer tudo do financeiro e o marketing fazer tudo do marketing, né? Em empresas menores isso acontece mais. A gente está com um cliente que é pequeno e que a gente tinha 2 pessoas que faziam a operação e também estava tudo misturado. Uma parte do estoque um fazia, outra parte o outro, né? Uma parte do financeiro um fazia, uma parte o outro. E aí a gente organiza de acordo com o perfil, né? Então, o organograma ele é muito importante nesse sentido, tá? Da gente entender primeiro como que a gente vai organizar as tarefas, as funções e quem está abaixo de quem, né? As pessoas às vezes me perguntam muito em relação a tempo, né? Como é que eu consigo dar conta de tudo e tal. Eu consigo dar conta dessa gestão de empresas, do atendimento da consultoria, enfim, muito, porque eu tenho pouca ocorrência. As pessoas me chamam um pouco, né? Por que as pessoas me chamam um pouco? Porque existe um respeito em relação ao que a gente chama do pipeline de liderança, né? Então, em muitas empresas, o colaborador ele não sabe com quem ele fala, né? Muitas vezes ele fala com o dono da empresa, mas ele deveria estar falando com o financeiro, ou com a gerente, ou com uma outra pessoa, né? E o dono da empresa fica perdendo tempo com aquilo. Por quê? Porque não está definido essa estrutura organizacional. Quem é responsável pelo quê? E muitas vezes ele não diz não, né? Então, com o organograma, a gente resolve esses problemas. A gente define as posições, a gente estrutura, a gente otimiza o tempo das pessoas, porque cada um sabe com quem vai falar, né? E, naturalmente, a gente dá mais clareza para a equipe, né? Então, esse elemento do organograma é muito importante, tá? Aqui alguns benefícios, né? Delegação eficiente, acompanhamento de resultados, né? Então, tudo isso é muito legal.
Um outro elemento importante, que é decisivo, é o descritivo de cargo, né? Então, quando você tem um descritivo de cargo estruturado para cada setor, isso dá muita clareza para o colaborador, né? É, tem um escritor, um filósofo, que é o Adolf Adler, né? Que é um filósofo que ele fala que todos os problemas que ocorrem, né? Eles ocorrem em função das relações interpessoais, né? Ou seja, você não vai ter um problema sozinho, você vai ter um problema com alguém, né? E normalmente é porque ou você está entrando na tarefa de alguém, na atividade de alguém, ou a pessoa está entrando na sua. Isso do ponto de vista de trabalho, né? É do tipo, eu estou fazendo algo que é seu e você está fazendo algo que é meu, ou você está se metendo no meu trabalho, mas também do ponto de vista pessoal, né? Por exemplo, fulano não gosta de mim. Isso não é uma atribuição minha, né? É uma atribuição dele. Se ele gosta ou não, o problema é dele, né? Não é um problema meu, né? Não sou eu que tenho que resolver isso. Então, quando a gente fala nesse aspecto de responsabilidade, o descritivo ajuda muito e minimiza atrito entre as pessoas, porque cada um fica com a sua atividade. E quando uma pessoa entra na área da outra, naturalmente você tem esse documento para validar, né? Então, isso é muito importante. A maioria das empresas não tem uma estruturação legal de descritivo. Quase que todo mundo que a gente entra com consultoria, mesmo empresas grandes que faturam mais de 1 milhão por mês, a gente percebe que não tem essa estruturação de descritivo, né? E isso ajuda muito. E um outro elemento que ajuda bastante é a agenda, né? Você ter uma agenda do colaborador e a sua agenda também como gestor, né? Então, quando você tem essa clareza do que você precisa fazer, né, enquanto gestor, e a equipe também tem essa clareza, isso facilita muito o processo de andamento do negócio, né? Então, muitos de vocês aqui são donos de clínicas, são gestores, mas talvez não tenham feito o planejamento de marketing de outubro ainda, né? Talvez não saibam, vocês não tenham um dashboard para acompanhar os números do negócio, da equipe. Talvez vocês não tenham objetivos estratégicos para esse final de ano, para o ano que vem, né? Todas essas tarefas são tarefas do gestor, tá? O gestor precisa definir algumas diretrizes, um bom planejamento de marketing, ele precisa entender quais são os serviços que vão entrar no negócio, ele precisa saber quais são as contratações futuras que vão alavancar os resultados, né? Então, essa agenda, semana a semana, vai gerando organização, vai gerando consistência, vai gerando resultados, né? Eu vou trazer para vocês aqui um modelinho bem básico, só para vocês entenderem. Esse aqui é um e-book que a gente tem, ou se vocês quiserem eu posso até compartilhar com vocês, que é o e-book do Planner do Gestor, né? Planner do Gestor de Clínicas, né? Então, o que o gestor precisa fazer? Quais são as atividades que ele precisa fazer, né? Essas atividades a gente chama de descritivo de cargo, né? Então, nesse planner aqui, eu trago, né, o que o gestor precisa acompanhar, quais são as atividades que ele precisa fazer. E aqui tem uma agenda, né? É um desafio que eu tenho aqui, é uma agenda que em 1 hora por dia, qualquer dono de clínica consegue fazer as atividades estratégicas, né? Então, reuniões de marketing, reuniões de feedback, né? Então, essa agenda aqui é uma agenda muito importante, né? Então, pensando na organização do negócio, pensando nas pessoas, né? Alguém falou aqui no chat, né, que o desafio era pessoas, né? O primeiro passo é esse. Você precisa ter um organograma, tá? Um organograma do negócio. Isso aqui é um modelinho de organograma bem simples, só para vocês entenderem a dinâmica, né? Então, você tem aqui o CEO na parte estratégica, né? Você tem aqui a parte tática, né? Que vai dar a orientação e vai fazer a delegação para a equipe, né? Então, aqui você tem um administrativo, uma gestora, você tem alguém do marketing, né? Então, que são profissionais táticos, né? Então, essa aqui é uma estrutura que a gente tem hoje. Você pode ver que eu não tenho aqui RH, ó, tá vendo? Mas quem faz o RH é minha gestora, ela tem essa tarefa com ela, né? Então, você vê que é um modelo mais enxuto, ó, tá vendo? E depois a gente tem a operação, né? A operação do marketing, a operação da parte mais técnica de atendimento e também da parte comercial, né? E você vê que cada um está embaixo do seu quadrado aqui, né? Então você vê que a gestora ela é responsável por esses setores. Então, se a recepção precisar de qualquer coisa, com quem que ela fala? Com a gestora, né? O tráfego, com o marketing, né? Então, essa estruturação mínima
né, de organograma, ela é muito importante para que vocês consigam dar essa clareza para a equipe, né? E depois a gente vai trabalhar nos descritivos. Olha que interessante, todas as tarefas detalhadas, né? Esse aqui é um modelinho de descritivo, a gente tem muitos templates, né? Mas aqui eu trouxe um bem basiquinho só para vocês entenderem. Então eu posso ter aqui todas as tarefas do marketing estruturadas, ó, por dia, por hora, por frequência. Eu posso colocar aqui também alguns elementos, eu posso colocar aqui um processo, né? Eu posso colocar aqui um processo para ser acompanhado, né? E a agenda. Então, concorda comigo que a minha profissional de marketing, ela consegue entender o que ela precisa fazer a cada momento, né? Ela tem uma agenda estruturada, né? Então, esse detalhamento é importante, desde o CEO, né? A gestora, o que uma gerente precisa fazer, né? Então, quando você dá esse nível de clareza, obviamente que você tem resultados muito interessantes em termos de organização, clareza, organização, entendimento, né? Manutenção da equipe. Então, tudo isso é muito importante. Legal? Show de bola. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, que eu vou para a etapa 2. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Acho que não, né? Tranquilo por enquanto? Primeira etapa aí. Show de bola? Podemos seguir? Então, bora lá. Vamos para a nossa segunda etapa. Falando um pouquinho de clínica autogerenciável, tá? Mando sim, Juliane. Vou mandar para vocês o nosso planner, tá bom? Eu mando no grupo lá. Uma vantagem que a gente tem aqui é... Mando sim, Daisy, pode deixar. Uma vantagem que a gente tem aqui são os materiais, né? A gente já tem todos os materiais prontos, né? Então, quem está com a gente, os nossos clientes, eles têm acesso à área de membros, né? A gente tem mais de 100 conteúdos já produzidos de aulas e a gente tem todos os templates, né? De contratação, de finanças, de marketing, de vendas, dos descritivos, né? Então, isso ajuda bastante também a execução dos processos. Vamos falar um pouquinho de clínica autogerenciável, então, né? Então, para uma clínica ser autogerenciável, primeiro é uma questão de mindset, de mentalidade, né? Então, eu preciso, como gestor, ter uma mentalidade de entender, né, exatamente quais são os elementos para que você tenha essa liberdade, né? E eu preciso trabalhar em cima disso. Então, eu sou um cara muito centralizador, né? Eu sempre fui muito centralizador, muito organizado e tal. Para eu ter uma clínica autogerenciável, eu preciso sair desse cenário, né? Eu preciso ser uma pessoa que delega, que confia, né? Que se desprende de algumas coisas, né? Então é um trabalho que a gente faz junto também com os empresários, né? Muitos de vocês talvez tenham essa coisa de tudo precisa passar por mim, só eu faço bem feito, é, um certo orgulho, né? De trabalhar muito. Então, assim, são coisas que a gente percebe com o passar do tempo que são besteiras, né? É muito melhor que outras pessoas façam, né, da forma correta ou bem feito, ou talvez não no mesmo nível, mas muito parecido com o que a gente faz, porque nos dá liberdade para crescer o negócio, né? Então, enquanto eu tenho essa mentalidade de que só eu faço bem feito, só eu faço, tudo passa por mim, eu preciso aprovar tudo, naturalmente você vai criar uma sobrecarga e você vai, ao longo do tempo, gerando estresse, gerando cansaço, gerando um burnout, gerando uma série de elementos que vão trazer aspectos negativos para você, né? Quando você faz o processo inverso de confiar, de delegar, de dar clareza, de estruturar, você vai desenvolvendo as pessoas, você vai dando oportunidades, você vai gerando um negócio que não depende de você e que você tem uma possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o primeiro elemento é isso, vocês precisam entender o que vocês precisam fazer como gestores, né? Eu falei um pouquinho da agenda, né? Agenda do gestor. Então, hoje, Marcos, eu sou um médico e atendo 6 horas por dia na minha clínica e quero continuar atendendo. Perfeito. Vamos deixar 1 hora por dia para você cuidar da gestão? Vamos colocar pessoas que vão te apoiar na parte operacional para você conseguir fazer a tua parte como gestor, né?
Marcos, eu atendo hoje, eu peguei muitos casos de profissionais que atendiam full time e não queriam mais atender. Queriam ficar só na gestão. Fizemos o processo também. E aí ele foi se tornar um gestor, né? Então, a gente pode trabalhar esses elementos, né? De acordo com a necessidade de cada um e com os objetivos. Mas é importante que vocês entendam que, como gestores, vocês precisam também ter algumas atividades estratégicas para que o negócio continue crescendo. O segundo elemento é delegação, né? O grande problema da delegação é a falta de processo, tá? Então, quando a gente falou, quando eu mostrei para vocês ali os descritivos de cargo, né? Esses dias a gente teve a saída de uma estagiária, né? Ela saiu e o que que ela deixou? Ela deixou tarefas. Ela deixou algumas tarefas que ela fazia no passado, certo? E o que que a gente fez? A gente pegou essas tarefas e distribuiu dentro dos descritivos, tá? Quando eu perco uma secretária, uma recepcionista, o que que acontece? Ela sai, a outra pessoa entra e já tem tudo estruturado. Então, quando a gente fala de delegação, eu preciso fazer uma delegação estruturada, né? Eu preciso dar clareza para a equipe. O que a maioria das pessoas faz? Delarga, né? Oi, fulano, faz isso aqui, sai, né? Não delega direito, não dá clareza, não acompanha, não treina, né? E depois o resultado é muito ruim. Muitas pessoas que eu converso, e às vezes precisam de uma contratação mais pontual, às vezes para delegar alguma coisa mais simples, eu falo, pô, contrata uma estagiária. Aí a pessoa, não, estagiário não funciona, né? E, cara, eu tenho cases aqui, né? A Fer, que está com a gente aqui já há algum tempo, ela era estagiária nossa, foi efetivada, hoje está cuidando do marketing. Eu tenho outros cases também. Por quê? Porque eu treino as pessoas, entendeu? Então não é o estagiário que não funciona, é muitas vezes você que não funciona, né? Você que não fez o processo de treinamento correto, por falta de clareza, por falta de estruturação de delegação, né? Então, é óbvio que você precisa delegar, né? Eu me tornei de uma pessoa que era muito centralizador, me tornei um delegador compulsivo, né? Tudo que eu vejo eu já tento delegar para alguém. Isso até é ruim, né? Mas é importante vocês começarem a pensar nisso, principalmente atividades operacionais. Pagar um boleto, fazer o pedido de estoque, fazer a operação do financeiro, nota fiscal, muitas vezes um processo de recebimento, de venda, né? E se concentrar efetivamente no que vocês são bons, no que vocês gostam de fazer e no que vocês acrescentam de fato para o negócio, tá? Então, esse entendimento do que vocês estão fazendo hoje e não deveriam estar fazendo, e o que vocês não estão fazendo hoje como gestores, mas deveriam, é o principal. E aí a gente vai chegar num conjunto em que parte das tarefas são de vocês, das tarefas precisam ser delegadas, pode ser para alguém interno, pode ser também para alguém externo. Terceiro ponto são os processos, né? Então, assim, para você ter uma clínica gerenciável, você vai ter que ter processos estruturados, né? E os processos a gente vai construindo aos poucos, não é uma coisa que você vai chegar hoje e construir 300 processos, entendeu? Uma vantagem que a gente tem aqui é que a gente já tem muita coisa pronta de processo, né? Então, uma dor das pessoas, processo de atendimento de cliente novo, de WhatsApp, já tem tudo pronto, a gente já tem uma aula sobre script de atendimento. Um desafio que as pessoas têm de processo pós-venda. A gente tem todas as boas práticas de pós-venda, né? De como transformar um cliente em fã, né? Como conseguir uma indicação, como conseguir um depoimento, né? Então, esses elementos que você vai construindo vão trazendo para você liberdade, autonomia, né? Então, o foco nos processos ele é essencial também para que a gente consiga ter um negócio autogerenciável. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Bora lá. Etapa 3, como ter um negócio lucrativo, tá? Como ter um negócio lucrativo. Então, pensando em lucro, né? Tem uma frase que eu gosto bastante também do Germano, que ele fala que, né, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, né? Então, o que ele quer dizer com isso? O faturamento, ele é vaidade, né? Então, quer dizer, você faturar, por exemplo, tem um cliente que fatura 800 mil reais, bateu 1 milhão, e não tinha lucro, entendeu? E não tinha lucro. Uma,
uma empresa da área farmacêutica, né? E não tinha lucro. Então adianta você faturar 1 milhão? Ah, não é melhor você faturar, sei lá, tem clientes que faturam 100 mil e que tem lucro de 50, 60, né? Então, assim, o faturamento ele é vaidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o faturamento só, né? O lucro é sanidade. Você precisa ter lucro. Se você não tiver lucro, você vai quebrar, né? Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Então, existe uma necessidade de ter lucro no negócio, de sobrar dinheiro, né? E o caixa é rei. O que é o caixa? É o fluxo de caixa. Você ter dinheiro em caixa, né? Muitas empresas, já tive clientes da área odontológica, por exemplo, né? Clínicas populares. Ele parcela para o cliente em 60 vezes, né? Então ele fatura muito, o lucro dele é altíssimo, só que ele recebe em 60 vezes, né? E o cliente termina em 30, muitas vezes não paga, né? Então, a gente precisa avaliar o desenho do negócio, né? Se de fato aquilo é saudável, né? E a partir do momento que a gente tem esse entendimento de como funciona o business e quais são as variáveis, a gente começar a trabalhar em cima disso, né? Então, quando a gente fala de aumento de faturamento aqui, né? Pensando no negócio lucrativo, é óbvio, quando você tem um negócio que você quer aumentar o lucro, que você quer botar dinheiro no bolso, que você realmente quer ver resultado, um dos elementos é você aumentar o faturamento, né? Porque se você aumenta o faturamento e reduz os teus custos, naturalmente vai sobrar mais dinheiro no final do mês. Esse é o jogo, né? A gente precisa ter lucro dentro da clínica, além de ter dinheiro em caixa e tudo mais, né? Quando a gente fala de aumento de faturamento, muitas pessoas focam, eu preciso ter mais cliente, eu preciso trazer cliente novo, enfim. Lógico, tudo isso é importante, né? Mas eu coloco sempre um elemento aqui para os meus clientes e para as minhas clínicas também, que é o aumento do ticket médio, né? Cada vez mais a gente tem um faturamento menor atendendo menos pessoas. Isso é muito bom, porque gera menos trabalho, né? Então, qual a diferença de uma clínica que talvez atenda um convênio ou que atende um público mais baixo e tal? Essa clínica, o que ela vai ter? Um volume muito grande de pessoas, de funcionários, de equipamentos, um espaço grande. Então, todo o investimento, o risco, as ocorrências são maiores, né? E quando eu tenho um negócio menor de espaço, de pessoas, com clientes que pagam mais, esse é um cenário mais simples de você gerenciar. Não estou dizendo que tem certo ou que tem errado. E mesmo uma clínica que tem um ticket menor, ela pode aumentar o ticket dela também, né? O ticket é o que o cliente compra, compra a média do cliente, né? Então, nada impede. Mas o fato é que, se você tem uma clínica, e hoje estou se falando muito disso, high ticket, né? Há 15 anos ninguém falava disso e já era o meu foco, né? De ter uma clínica com ticket mais alto. Se você tem essa visão, isso facilita muito o teu aumento de faturamento, né? E aí é lógico que eu preciso de estratégias de marketing, estratégias de branding, de marca, né? Para me tornar uma referência. Esse ano nós ganhamos o prêmio de melhor clínica da cidade aqui, né? Um prêmio bem relevante, um prêmio inclusive. E isso faz com que, obviamente, a gente possa cobrar mais, né? Estar há 15 anos no mercado, os nossos profissionais aqui, os nossos técnicos são dermatologistas. Então, você vai trazendo alguns diferenciais competitivos e, naturalmente, você vai conseguindo cobrar mais, né? Então, quando você tem isso como foco para o aumento de faturamento, é mais fácil, né? É mais fácil do que você trazer mais clientes simplesmente. Por quê? A competição para o cliente novo está muito alta. Cada vez mais o lead está mais caro, os clientes é mais caro você trazer, todo mundo faz tráfego, todo mundo faz social media, né? Então, essa visão do aumento do ticket é muito importante. A gente traz muito isso para os nossos clientes, né? Clínicas que cresceram 5 vezes o faturamento, nós temos o Fábio, que é dentista, que cresceu 5 vezes o faturamento, nós temos a Lê, que cresceu 3, 4 vezes o faturamento também, muito em função do aumento do ticket médio dos produtos, né? Outro ponto que a gente trabalhou bastante com eles também é o aumento do mix de serviços, né? Trazer novos serviços, tá? Diversificar a oferta da clínica, né? Por que isso é importante? Nós estamos há muitos anos aqui no mercado e nós estamos há muitos anos com os mesmos clientes, de certa forma, né? A gente tem clientes há muito tempo conosco.
Por que eles permanecem? Porque a gente sempre está trazendo novidade, tá? Então, o fato de você trazer novidade, de você aumentar o seu mix, do cliente vir aqui, do paciente vir aqui e poder fazer vários serviços, tudo num lugar só, traz conveniência e fideliza, né? Então, a gente percebe no mercado hoje muitas clínicas, clínica especialista nisso, depilação a laser, clínica especialista em depilação a laser, clínica especialista em implante dental, clínica. A gente tem clínicas bem específicas, né? Mas existe uma limitação muito grande depois, né? Porque como é que você vai manter esse paciente com você se você só pode oferecer um serviço e muitas vezes esse serviço é uma vez só ou, enfim, é durante um período, né? Então, quando você tem mais opções de serviços, naturalmente você pode ter um aumento de faturamento, né? A gente tem casos de clínicas aqui parceiras não, clientes, né? Que faturavam X e que inseriram um serviço e aumentaram 30%, 40% do faturamento, porque inseriram um serviço a mais, né? E aí, lógico que tem um processo para você lançar da forma correta o serviço. Não é só lançar por lançar, é a forma que você lança, né? E aí a gente tem toda essa estruturação do processo de lançamento, né? Então, o aumento do mix de serviço pode ser um fator decisivo também o resultado de vocês. Mas precisa estar dentro de um planejamento. Isso precisa sair do papel. Não é uma coisa que vai ficar na cabeça. Precisa sair do papel, precisa acontecer e da forma correta, né? Com a divulgação da forma correta. E o terceiro ponto no aumento de faturamento são as questões relacionadas à precificação, né? Muitas clínicas trabalham com a precificação errada, não fazem a precificação correta, fazem baseado no concorrente, não têm os custos detalhados, né? E naturalmente tem um retorno menor, né? Aconteceu também casos de clientes que a gente foi compreender o negócio e viu que a entrega era muito boa e que o valor era muito baixo para a entrega. E clientes que aumentaram 20%, 30%, 50% o serviço, o valor dos serviços, aumentaram o faturamento, porque quando você aumenta o preço, você ganha 100% quase, né? Quer dizer, tirando imposto, uma coisa ou outra, mas se você cobra 100 e passa a cobrar 150, esse 50 é lucro, né? E a maioria não perdeu cliente, não perdeu paciente. As pessoas continuaram consumindo. Ainda mais que é serviço, né? É lógico, tem alguns serviços que são mais fáceis do consumidor perceber um reajuste ou comparar. Mas na área da saúde, a maioria, se você aumenta a tua consulta de 500 para 550 ou para 600, será que teu paciente vai deixar de vir? Se você aumenta um procedimento de 500 para 550 ou para 600 ou de 1.000 para 1.200, será que ele vai deixar de fazer? Né? Muitas vezes trazendo algum diferencial, trazendo algo a mais para o paciente, né? Uma nova tecnologia, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, esses três elementos fazem muita diferença dentro do processo de aumento de faturamento. Né? É óbvio que a gente poderia falar aqui também, né, de prospecção de clientes, de recompra. Eu tenho palestras sobre recompra pós-venda, passo tráfego nas minhas clínicas há, sei lá, 10 anos, a gente foi um dos pioneiros, né? Mas, assim, eu quis trazer algumas coisas um pouco diferentes para vocês pensarem mais sobre a gestão estratégica, tá? Quando a gente fala de prospecção de clientes, recompra, a gente está falando mais da operação mesmo, né? E aqui a gente está trazendo mais essa visão estratégica para vocês, né? Um outro elemento que é muito importante é a redução de custos, tá? Eu percebo que tem muitas empresas que já são bem enxutas, né? Até demais, né? E às vezes até nem investem, principalmente do ponto de vista de marketing, né? Então, puta, Marcos, a minha empresa é muito enxuta, eu não invisto nem 5% do faturamento em marketing. Cara, tu vai ter dificuldade de manutenção, de trazer clientes e tudo mais. Então, a gente tem que tomar um cuidado de diferenciar investimento. O marketing é um investimento, eu invisto 10 mil reais em tráfego e faturo 80, 90, 100. Beleza, isso é investimento. E os custos, né, do negócio. Então, importante a gente ter esse olhar para redução de custos sempre. E isso é uma coisa muito do dono, ele tem que estar acompanhando, ele tem que, pelo menos, acompanhar, né? Ter a precificação estruturada, ter uma DRE para acompanhar todo mês, né? Ele precisa, isso é obrigatório. Se você não faz isso hoje, né? Se você não tem a precificação na ponta do lápis, se você não analisa todo mês a DRE, tu tá brincando de fazer gestão. Chance de você entrar para uma lista, ser uma pesquisa essa semana, né? Mais de 50% das empresas fecham em menos de 5 anos, né? Você tem grande chance de não estar daqui a 5 anos aqui no
no mercado, né? Se você não acompanha, se você não tem uma precificação estruturada, se você não acompanha uma DRE, né? Então, quer dizer, é importante que vocês tenham essa rotina, né? E a redução de custos envolve justamente essa análise da DRE, né, das despesas que você tem. A DRE, para quem não sabe, é o demonstrativo do resultado do exercício, né? É aquela fotografia que você tem, o faturamento, todas as despesas. A gente traz sempre isso como um elemento fundamental aqui dentro do nosso método, né? No método soft de gestão de clínicas, né? Então, é importante que vocês tenham, sim, esse controle da redução de custos, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho? Analisando item a item, né? Então, hoje, quanto que eu pago de imposto, né? A gente tem clientes que estavam pagando muito mais imposto do que deveriam por uma falta de acompanhamento, né, de uma revisão da contabilidade. Quanto eu tenho hoje de devolução, de cancelamentos, né? Quanto eu tenho hoje de custo com o pessoal? Tem alguma mudança que eu possa fazer, né? Analisando a remuneração de várias clínicas, a gente percebe que tem muita gente pagando muito mais do que deveria, né? Ah, Marcos, mas eu pago muito bem. Tudo bem, tu pode pagar bem, só que tu está pagando mais do que você precisaria pagar, né? Então, mas a pessoa está satisfeita. Sim, mas você podia pagar 5 e você está pagando 10, ou você, né? Ao mesmo tempo que também, para algumas funções, a gente percebe que a remuneração é inadequada, né? Então, é importante a gente analisar isso, e como eu analiso muitas DREs, já analisei muitas, a gente sabe uma média, né? E aí a gente começar a trabalhar em cima desses pontos. Sempre está analisando remuneração da equipe, custos e investimento de marketing, analisando despesas administrativas, o que a gente pode entrar com ferramentas de automação, de CRM, de sistemas, né, para a gente ganhar mais velocidade e produtividade, tá? Um outro elemento importante também é o controle de estoque, né? Principalmente para quem trabalha com produtos caros, né? Produtos que têm um custo mais alto, né? E isso vai impactar a lucratividade e também vai impactar o teu fluxo de caixa, né? Então, muitas vezes você compra uma quantidade grande de produtos para você conseguir pagar menos, mas não necessariamente essa redução que você tem vai ser positiva, né? Então, às vezes eu compro 100 produtos X, mas eu estou pagando cheque especial no banco, né? Então, esse desconto que você tem muitas vezes nem compensa. Então, esse controle e o uso correto do estoque, ele é muito importante para que você consiga ter lucratividade e ter também fluxo de caixa, né? Então, são elementos que são essenciais para que você consiga ter esses elementos bem estruturados, tá? Então, fazendo uma revisão com vocês aqui, né? Primeiro ponto que a gente trabalhou, organização, né? Então, elementos que deixam o seu negócio mais organizado. A gente falou muito de agenda do gestor, de descritivo de cargo, de organograma, né? Falamos também em relação às questões relacionadas à empresa, a uma clínica autogerenciável, né? Como que você pode ter liberdade no negócio. E agora, lucratividade, aumento de faturamento e redução de custos, tá? Então, são esses elementos que são muito importantes dentro desse processo. Beleza? Eu já vou abrir para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, mais pontual em relação a essas questões, pode mandar para a gente no chat, tá? Eu vou abrir para vocês em 5 minutinhos aqui para a gente poder conversar, para vocês tirarem dúvidas. Se tiver alguma questão, pode ir mandando aqui para a gente também. Eu vou trazer para vocês aqui uma possibilidade, tá? Para quem quiser seguir essa visão estratégica com o nosso acompanhamento, né? Que é a nossa consultoria premium, tá? É um formato que a gente tem trabalhado muito e eu vou abrir 2 vagas para quem quiser ter esse apoio, né? Essa orientação. Nós vamos disponibilizar para vocês aqui a apresentação, o material, o e-book, né? Do plano do gestor. Quem quiser seguir agora, a partir dessas informações, eu acho que é bem legal, né? O que a gente passou aqui. E quem quiser seguir com o nosso apoio, nós teremos 2 vagas para a consultoria premium, tá? Qual que é o objetivo dessa consultoria, né? Identificar essas lacunas do negócio de vocês, né? E executar um plano de ação definitivo para que você tenha uma clínica lucrativa. Esse trabalho da consultoria premium, ele é um trabalho feito em conjunto com gestores e gerentes, né? Então, a nossa equipe, né? Eu e a Paty, nós vamos entrar vamos entrar no seu negócio, né? Com você e também com a tua equipe, se você, Marcos, sou eu que faço a gestão toda, ou tem uma gerente, ou tem uma equipe, uma secretária, um financeiro, um RH,
nós vamos entrar com vocês e vamos fazer essa gestão em conjunto, tá? Então, é um trabalho de consultoria, não é um trabalho só de orientação, é um trabalho de consultoria, nós vamos fazer esse trabalho em conjunto com vocês. Como que funciona essa entrega da consultoria, né? Então, tudo começa com um diagnóstico, nós vamos fazer um diagnóstico profundo do negócio, entender as principais lacunas, né, com a minha experiência de 15 anos, através de um questionário, lacunas em relação a finanças, em relação ao marketing, em relação ao RH, contratação, gestão, né? Então, a gente vai, de forma bem profunda, avaliar todos os pilares do negócio, trazer para vocês esses pontos, né, os pontos cegos que vocês têm dentro da clínica, além dos objetivos que vocês vão trazer para a gente, né? Então, Marcos, olha, o objetivo hoje é aumentar o faturamento. Legal, só que você tem um ponto cego aqui no financeiro, você não tem feito DRE, o planejamento de marketing tá sendo falho, né? Então, a gente vai trazer para vocês também essas lacunas, né? E vamos definir um plano de ação, um plano estratégico, né? Esse plano estratégico e todos os processos envolvidos são elaborados por nós, por isso uma consultoria, né? Na mentoria, é um programa que a gente orienta, né? Consultoria não, a gente faz, né? Então, nós vamos fazer o organograma de vocês, nós vamos entrevistar a equipe para fazer o descritivo de cargo, nós vamos definir a agenda do gestor com vocês, nós vamos criar um planejamento de marketing, trabalhando prospecção, recompra, resgates, né? Nós vamos orientar as novas contratações, se vocês quiserem, inclusive, vocês podem nos contratar para fazer também as contratações, né? Enfim, então vocês vão ter todo um suporte do ponto de vista de gestão junto com a equipe de vocês, né? Então é um trabalho a quatro mãos. Eu, a Paty, que é minha gerente, que vai tocar a relação com a equipe de vocês, eu vou tocar a relação com vocês e a Paty vai tocar a relação com a equipe. Então, é uma consultoria que nós vamos desenvolver o gestor e também a equipe, né? Depois nós temos as apresentações dos processos para vocês irem se implementando, né? É tudo online, tá? Então, para quem é de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba e quiser fazer esses encontros presenciais, a gente pode fazer aqui também. Para quem é de fora, quiser vir, ou para quem é de fora e quiser fazer tudo online, a gente pode fazer online também, tá? Nós teremos o treinamento do gestor e da equipe, né? Então, vamos fazer essa capacitação completa e a apresentação dos resultados obtidos e melhorias do processo, né? Então, é um programa de consultoria bem completo, né? É algo que realmente vai fazer a diferença. Não é algo que vocês vão contratar, vai ter um monte de vídeo e alguém vai ter que fazer. Não, é realmente algo prático e existe uma necessidade da participação de vocês na execução, né? É óbvio que é um trabalho em conjunto, a gente não vai fazer por vocês, mas nós vamos estruturar tudo para vocês e nós vamos acompanhar, né? Os acompanhamentos, eles acontecem diretamente conosco, né? Então, é um processo muito certeiro e que tem feito muita diferença, principalmente para quem quer algo definitivo, né? Que não quer algo que, né, que fique no ar, é algo realmente prático que a gente vai pegar e vai fazer juntos, né? Nós vamos olhar para o negócio como um todo, né? Para marketing, para vendas, para gestão, para equipe, para a parte de cultura e liderança, né? Então, a gente vai trabalhar todos esses elementos dentro do nosso método. Eu tenho um método soft, que é um método exclusivo, né? Que eu desenvolvi. É um método que traz uma leveza na gestão, vocês vão perceber isso, né? Não é algo complexo, não é algo difícil, é algo para quem está no momento em que quer estruturar o negócio, quer organizar o negócio, mas está cansado de coisas que não são feitas em conjunto, né? A gente vai fazer com você e por você. Muitos dos processos nós vamos desenhar e entregar pronto, né? Com você, algumas coisas a gente vai, algumas atividades nós vamos orientar para que vocês façam, né? Para que a equipe faça, né? Uma estratégia, uma ação, mas esse trabalho todo é feito em conjunto. Alguns bônus que nós estamos liberando para hoje, tá? Então, caso você tenha um sócio, você pode trazer ele também para esse processo, né? Uma segunda cadeira. Nós temos o grupo de empresários, um grupo de network, de donos de clínica, que é muito legal. Acesso gratuito aos eventos ao vivo, participação na mentoria clínica de sucesso. A cada 15 dias nós temos uma reunião como essa, ao vivo, com outros empresários. Você pode trazer sua equipe também. E cada reunião a gente traz um tema diferente, né? Hoje nós tivemos essa reunião hoje, nós falamos muito sobre questões relacionadas à estruturação de equipe, né?
Reunião passada foi sobre contratação, próxima reunião nós vamos falar de marketing, né? Então, são conteúdos específicos para a clínica, né? Novos conteúdos mensais, todo mês a gente traz alguma novidade em relação a ferramentas, inteligência artificial, novidades no mercado, né? Então, vocês vão ficar super atualizados também em relação a esses processos, né? O investimento da nossa consultoria premium, né? 4 parcelas de 2.250, a gente fez uma condição especial para essas 2 vagas, tá? O valor normal da consultoria é um valor bem mais alto, né? A gente fez uma condição especial para essas 2 vagas, que é o que a gente consegue atender também nesse mês, né? A gente está com bastante cliente novo, então a gente vai liberando as vagas de acordo com a necessidade, né? A gente fez um desconto bem legal aí de praticamente R$ 5.000 nessas 2 vagas, né? Então você tem essas 2 possibilidades, 4 parcelas de 2.250 ou R$ 8.000 à vista, né? Como que vai funcionar a duração? São 4 meses de consultoria, tá? Então nós vamos começar agora em outubro, vamos trabalhar outubro, novembro, dezembro, são períodos de alta muitas vezes, né? Janeiro, a gente já começa 2025 com toda essa estruturação implementada, né? Então são 4 meses de consultoria, né? A consultoria começa a partir do momento que vocês fazem aí a inscrição, né? A parte que é nossa comercial, vou deixar aqui já o WhatsApp dela também, se vocês quiserem chamá-la para aproveitar a condição, vai fazer a aprovação de vocês, tá? A gente precisa primeiro entender quais são os objetivos, se vocês realmente estão comprometidos a fazer a parte de vocês, porque a nossa a gente vai fazer, né? E a gente quer ter resultado, a gente quer entregar resultado, então a parte vai conversar com vocês, entender um pouquinho do negócio, e a gente apertando a mão, a gente dá o início, já libera, né, para vocês a área de membros, a gente já a gente já envia para vocês o formulário de diagnóstico, né? Marcamos a nossa primeira reunião para definir os nossos objetivos, fazemos essa primeira reunião, definimos os objetivos, já marcamos uma outra reunião com a equipe para capacitar e treinar a equipe e vamos fazendo os acompanhamentos mês a mês, tá? Então, no mínimo, nós vamos nos encontrar 2 vezes ao mês para fazer essas reuniões, né? Com vocês e com a equipe. Além de todo o suporte, a gente vai ter um grupo de WhatsApp dos gestores, né? Para tirar dúvidas. Temos os encontros quinzenais também em grupo, né? Então, enfim, vai ser um trabalho muito legal, muito bacana para quem quiser seguir com esse apoio e com esse suporte aí da consultoria premium, tá bom?